Olá, seja bem-vindo a mais um programa de podcast. Você que está nos assistindo no YouTube, não se esquece de compartilhar com o máximo de pessoas, curtir também. Se você estiver em outras plataformas, o mesmo. Hoje eu tenho a honra de entrevistar um amigo e um profissional brilhante, que é o Dr. Jimmy Scarparo, uma pessoa incrível, que eu tenho a honra de tê-lo como amigo, além de prestigiar e também honrar o que você carrega, meu amigo. Você é muito inteligente, Obrigado, perspicaz, um profissional brilhante. Seja bem-vindo, é uma honra Me receber sinto você em lisonjeado nosso aí com seus estúdio. elogios. Agradeço o convite também de estar aqui no teu podcast. Vamos lá. Tô só com medo das tuas perguntas que você preparou aí para nós, mas estamos aqui para contribuir. Vamos Eu lá. lembro que a gente fez um processo de conversa, né? Aqui na agência a gente chama de legacy, e sendo que em um determinado momento na minha sala a gente fez uma análise ali de perfil do Jimmy e deu influência lá em cima, né, amigo? Oi. Você nasceu para influenciar, né? Para falar. Como é que essa aptidão, você descobriu isso logo no início da sua jornada como médico ou foi aos poucos ali? Foi aos poucos, agora mais recentemente, digo. Quando Uau, você me ligou e falou assim, Jimmy, você é um perfil influencer puro. Eu falei, o que é isso. isso que é influencer puro? Não Aham. entendi o que era. Na verdade, nem sabia que eu tinha esse perfil Uhum. assim. Né? Quando você me explicou as características do perfil, eu entendi do que você estava falando. E não sei se eu sempre fui comunicativo assim antes ou se depois que eu me foquei num campo profissional específico e precisei falar dele, e aí talvez isso tenha sido aflorado nesse momento, mas Sim. não tinha uma intenção assim de ser comunicador, mas parece que está funcionando. Nossas mídias sociais todas estão Sim, crescendo, sim. as pessoas estão seguindo, estão elogiando, então E estamos como é aí. legal você descobrir que esse dom você já carregava, né? Porque Foi é só uma natural, validação do que você já vinha fazendo, né? foi natural, não foi nada forçado, para mim não é Uhum. forçado. O meu pessoal que faz minhas gravações, eles falam, Sim. doutor, o senhor é pouco editável. Eles Uau. falam esse termo, Aham. Isso porque é não precisa, maravilhoso pro não precisa, editor, né? ele fala isso, Uma mão na para nós roda. é ótimo, eu falei, vocês deviam Aham. baratear o que vocês estão me cobrando também, Sim. porque fica assim, eu pego o assunto se é do meu domínio, e obviamente se pede para falar de qualquer coisa que eu não Sim. domino, eu vou ter que estudar para falar, ainda assim vai ficar muito ruim. Aham. Mas quando a gente fala daquilo que a gente faz diariamente, do conhecimento que a gente estuda, daquilo que a gente está, fica meio natural. E eu Sim. tenho por que ficar com muita dificuldade em falar daquilo que eu faço todos os Sim. dias. E como foi a escolha pela medicina, né? E indo mais profundamente ainda por essa área do emagrecimento, né? Essa Para a área área do que você... emagrecimento ou para a medicina? Para os dois, começa pela medicina aí, depois acredito que dentro da... Você teve algum momento ali particular que você decidiu pela sua especialidade, Eu né? nasci Conta um numa pouco pra cidade gente. pequena lá do Paraná, e a cidade muito pequena e pobre também. E na cidade as pessoas mais importantes eram o prefeito, o padre e o médico, né? Eles eram a gente tinha essa Aham. impressão aí mesmo. Eu com 7 anos de idade eu fui atendido, eu tive uma situação de um tétano, tive tétano na infância, um negócio que era para ter morrido, mas Deus me poupou nesse momento. Mas esse médico teve uma grande função, isso me inspirou. Sim. Eu vi aquilo ali como algo sendo salvo por uma pessoa que deu um diagnóstico rápido, e isso fez toda a diferença para o tratamento, e se não fosse isso eu tinha morrido. Então aquilo me inspirou e eu falei, eu quero ser médico. Então desde então eu venho passando e galgando a minha vida atrás dessa missão e alcancei. Né, depois de muita luta, alcancei ser médico, mesmo não tendo estudado a vida toda em escola pública. Sim. Consegui adentrar uma universidade federal e consegui me formar. Então, Primeiro médico da família? primeiro médico da família. Uau. Primeiro médico. Aí veio mais. Agora já tem sobrinho vindo atrás, o Que meu legal. primo veio atrás. Primeiro médico da família, coisa do Isso é interior, legado, né? né? Legal. E aí, depois, na área da obesidade, foi diferente, né? Inicialmente, eu não estava com esse escopo, nunca pensei que Sim. eu ia andar por esse caminho, mas chegou um momento de um acidente que eu tive de Sim. moto, eu tive que ficar internado um mês, e nessa reflexão de um mês ali, internado obrigatoriamente quieto, Sim. todo quebrado, tinha que pensar na vida. Aham. E me veio esse insight de uma coisa que eu já estava fazendo, que é o balão gástrico, eu já estava trabalhando com isso, mas Aham. assim, de forma muito esporádica, amadora, Uhum. sem uma intenção real de... Aquilo era uma pacientes que me procuravam, parentes, amigos. Sim. E aí chegou um momento que eu falei, pô,
eu gosto disso aqui, de falar disso, eu comecei a desenvolver esse lado e hoje praticamente 100% do meu tempo Uau. é focado na obesidade, no tratamento da obesidade. Aí, acompanhando o seu conteúdo, você é um embaixador aí dos tratamentos, né, contra Não, a não exagero, obesidade, não né? exagero. Mas Não, é assim, ele tá sendo modesto, é tá? porque assim, a gente começou lá no início, né? Então, Aham, os pioneiros, né? E aí a gente, como a gente começou logo e a gente entrou de cara nisso daí com afinco para poder sim, aprender, e a gente, cada vez mais eu fui sendo chamado para esse lado. Então, o que me fez largar as outras coisas que eu fazia dentro da área endoscópica, né? Que é a minha principal área de atuação, a endoscopia. E aí eu passei, então, a ficar focado mais na obesidade e, obviamente, essa experiência é requisitada sim. para estar falando em eventos, em congressos, em Aham. situações que eles querem ouvir alguém que está fazendo aquilo lá bastante. Sim, teve Então, algum momento na sua jornada que você parou ali e falou: Uau, eu escolhi a profissão certa para exercer na minha vida? Algum acontecimento marcante ou algo que você viu ali, isso aqui foi sobrenatural, isso aqui foi além do que eu esperava, né? Que você olhou e falou assim: Poxa, obrigado, Deus, por ter me concedido esse privilégio. Já teve algum fato assim teve. marcante? Aconteceu há 2 anos. Não que não tinha sentido isso antes, mas Sim, eu vou te contar a história, né? Todo dia a gente tem essa reafirmação de missão, né? sim. Todo dia eu tenho pacientes que vêm retirar o balão ou vêm fazer um retorno conosco depois de uma gastroplastia e eles falam, pô, doutor, isso mudou minha vida, isso resgatou minha saúde, eu hoje consigo brincar com meu filho, eu consigo Uau. hoje dormir bem, eu consigo hoje ter o meu casamento restaurado, eu já não tenho apneia do sono. E a gente vê os pacientes muito felizes, assim, não só esteticamente, que isso é bem Uhum. legal, mas a mudança de vida mesmo. Sim, Então, isso todo dia reafirma a minha missão e gratifica a mim aquilo que eu faço. sim. Então, já é uma coisa. Mas aconteceu uma situação que foi o seguinte: em 2023 era meu aniversário de 50 anos. E aí eu fui fazer uma festa aqui em São Paulo e eu chamei meu pai. Falei, pai, venha para a festa, eu quero que você venha na festa. Comprei a passagem dele, ele mora em Belém do Pará. E ele veio e falou, filho, eu queria fazer uma colonoscopia. Aí eu falei, pai, você vai passar 4 dias aqui. Um antes da festa, era uma situação lá na clínica, tinha uma inauguração de um setor lá. O dia da festa, depois você vai ficar o dia seguinte, tá os parentes todos aqui, vamos almoçar, o dia seguinte você vai embora. Como é que eu vou fazer uma colonoscopia no senhor? Ele falou, não, mas eu quero fazer porque meu intestino tá bagunçado e ele não é assim, não sei mais o quê. E me botou pilha. Eu falei, pá, mas Sim. Pilar, isso vai atrapalhar toda a minha vida aqui, não sei o quê. Ele insistiu, insistiu. Eu falei, tá bom, pai, vou dar um jeito. Aí peguei no aeroporto 10 da noite, coloquei ele no hotel, botei ele para fazer o preparo da colonoscopia Uhum. dentro do hotel. Falei, amanhã às 11 horas você tem que chegar lá na clínica que eu vou fazer seu exame. Aí ele chegou lá na clínica e aí vamos fazer exame. Pai, o senhor está aqui, eu vou aproveitar que você vai fazer colonoscopia, eu vou fazer endoscopia também então. Já Sim, vou sedar o senhor, então eu faço endoscopia, faço as colonoscopias, já faz o check-up sim. inteiro, alto e baixo, né? E aí eu estava mais preocupado com o intestino dele, porque ele disse que estava muito bagunçado. Aham. Quando eu vou fazer endoscopia, eu estava fazendo endoscopia já mais assim, já nervoso, que eu queria logo acabar aquilo, que eu tinha um monte de Sim. compromissos. E eu tô acabando o exame, eu vejo uma área no estômago dele assim, mas com a mudança de padrão de mucosa, tava mais, parecia assim uma casca de laranja, um lugar mais vermelho, Uau. mais granuloso. Nossa, que estranho. Vou fazer biópsias. Aí fiz biópsias, vinha aqueles pedaços assim, e a bactéria, o H. pylori, que é uma bactéria que dá no estômago, a única bactéria que resiste à acidez gástrica, Sim. estava presente, né? E ela Uau. é uma bactéria cancerígena que favorece o câncer. E ela dá ela favorece um tipo de câncer muito específico, que Aham. é um tal de linfoma. E eu falei, pô, isso aqui é um linfoma. Só que esse linfoma é um câncer bonzinho, vamos dizer Sim. assim. Se você tratar a bactéria, ele muitas vezes sara com o próprio tratamento da bactéria, ele Uhum. também morre junto, ele Sim. desaparece. E eu pensei que era um linfoma e relaxei, porque eu falei, pô, não, linfoma, pô, vou tratar essa bactéria, vai resolver, Sim. tô tranquilo, deixa eu chegar a biópsia para confirmar, eu faço o tratamento. Muito bem, fui para festa, tinha umas festas, deu tudo certo, a colonoscopia não tinha nada. E aí, quando chego 10 dias após, chega o resultado da biópsia, ele estava com o pior tipo de câncer Nossa. gástrico que tem, o mais Uau. agressivo, o mais invasivo, o mais rápido, Uau. e estava ainda num aspecto
aparentemente precoce, né? Pelo que o resultado disse que era inicial, assim, um negócio, mas só a cirurgia podia confirmar isso. Ele já estava em Belém, eu falei, liguei para um professor meu lá, professor, preciso operar meu pai. Ele falou assim, vem para cá que a gente opera junto. Aí chegou lá, o professor abriu a barriga, ele falou, Jimmy, eu vou fazer a cirurgia aberta. Ele fez a aberta, ele pegou, expôs o estômago do meu pai, ele pegava com a mão assim, e falava, Jimmy, eu não estou sentindo tumor nenhum, não tem tumor aqui. O professor tem, que eu fiz a biópsia e eu vi confirmatório. Liguei para o patologista, ele confirmou que tem um tumor aí. Aonde estava? Eu falei, tal lugar. Eu falei, não, que onde você está dizendo não tem nada. Aí ele falou assim, e agora? Aí eu falo, pode tirar o estômago dele. Vamos tirar que tem tumor aí. E na hora que ele tirou o tumor, né, tirou o estômago, né? Ele pediu, ele não estava acreditando também, ele pediu para o auxiliar dele, abre essa peça aí, abre o estômago retirado. Ele tirou mais do que precisava tirar, porque ele estava com medo de não pegar no lugar certo. Abre e avalia aí se tem alguma lesão. Na hora que ele abriu assim, aí eu gelei, porque não tinha nada aparecendo assim. Naquele momento inicial que abriu, eu falei, cadê o tumor? Não tem tumor. Tirei o estômago do meu pai à toa. Uau, abri ali, fiz todo o processo, meu Deus do céu. Aí, mas não pode, o que eu vi, a biópsia confirmou. Aí ele pegou uma compressa, começou a secar. Sabe aquelas polaroides que você bate a foto, mas ela demora a revelar e vem revelando, aí aparece a imagem como um todo. Exatamente isso aconteceu com o tumor. Uau. Inicialzíssimo, o estômago tem 4 camadas, a primeira camada tem 3. E estava invadindo, era um tumor que estava invadindo a segunda camada da primeira camada, quer dizer, era extremamente inicial. Cura só por ter tirado, não precisaria fazer químio, nada disso daí. O professor falou uma frase para mim, você nasceu, você se formou para esse dia. Uau. Aí aquilo me confirmou mesmo, sabe? Foi bem emocionante aquele momento, porque ele falou, você se formou para este dia. É como se ali terminasse... toda a minha trajetória até aquele momento fosse para aquela situação de eu ter visto aquela lesão, que assim era bem imperceptível, Diego. Olhando assim, a lesão era muito imperceptível. Eu estranhei a coloração, a rugosidade. Eu falei, pô, isso aqui não tá normal. E aí confirmou isso aí para mim, foi bem emocionante. E se você para analisar, né, todo o processo da lei da semeadura, né? O seu pai ali, que se esforçou, que cuidou de você. Meu pai é um semi-analfabético, trabalhou na roça a vida inteira para estudar o filho. Então foi uma retribuição aí. Eu fico imaginando, e ele soube dessa história, né? Não, sabe como tudo. foi que ele reagiu a isso? Amigo? Ele já era orgulhoso do filho, né? Desde onde se formou, né? Já é um orgulho para a família, para ele, né? Ter conseguido isso. E com isso, assim, salvou minha vida. Meu filho salvou minha vida. Então, é uma coisa peculiar para ele, né? Mais do que ser formado, o meu próprio filho me deu o diagnóstico, né? Numa ideia que eu tive de fazer a endoscopia também, porque ele, não tenho nada no estômago, não tô sentindo nada, não quero fazer. Você vai estar dormindo, eu vou fazer, você nem vai ver. E aí eu fiz e achei na endoscopia e não achei nada na colonoscopia. É aquela voz da consciência que a gente precisa dar mais crédito. E se eu não trago ele pro meu aniversário, né? Porque essa ideia, então foi tudo assim, essa situação foi bem especial. E é recente, né? 2 anos atrás. Recente, 2 anos atrás. E entrando agora no emagrecimento, né? Que é a sua área de dominância. Obesidade. Como tá hoje, Jimmy, o tratamento da obesidade? Assim, eu sei que tem evoluído consideravelmente, mas nós estamos no momento do ápice dos tratamentos, ou ainda há uma projeção de que vai avançar muito? Em que momento a gente está agora? 2025, né? Não, no início Diego, de 2025. não, a gente não está no ápice. E assim, a gente ainda... medicina ainda está muito crua nisso. A obesidade ainda é um grande desafio para a medicina. Não só na sua origem, como também no seu tratamento. E tem poucas coisas no nosso arsenal terapêutico aí. Muito pouca coisa. Nós temos remédios que estão evoluindo muito bem. Várias agora as canetas estão muito famosas nas mídias sociais, os nomes delas aí. E elas estão cada vez melhorando mais os efeitos dela, o que é bom. Nós temos depois tratamentos endoscópicos, que é os que eu faço, o balão gástrico, a gastroplastia endoscópica, que é uma espécie de uma redução de estômago sem cirurgia, onde a gente costura o estômago reduzindo a capacidade interna dele. Isso ajuda o paciente a emagrecer, uns 25% do peso. E depois temos as
cirurgias bariátricas. Você recentemente entrevistou um colega aqui Sim. muito famoso, o Dr. Almino Cardoso Ramos, Sim. esteve aqui falando disso, né? As bariátricas, existem alguns tipos de bariátricas. Então, você está escalonando aqui um grau de invasão no paciente, né? Então, Sim. você tem desde um remédio que você engole, Aham. a um remédio que você aplica, a um balão gástrico, que é uma prótese, a uma gastroplastia, que é só uma costura, a uma cirurgia que remove situações, altera trânsito intestinal. Quanto mais, obviamente, eu ando nesse sentido de se tornar mais invasivo no paciente, mais ele vai perder peso, Uhum. menor chance de reganho ele vai ter também, mas também mais riscos ele está correndo, Sim. mais agressividade do método está sendo inserida, né? É natural que seja assim. A medicina como um todo, em qualquer especialidade que você pensar, tende a andar por um caminho de menos invasão. Ah, tá. Então, agora, você falar assim, nós temos uma solução para a obesidade? Não temos, não temos. Essa é a pergunta da humanidade, não, né? não tem. Não Aham. tem. É uma coisa que... E a gente pode entrar nesse assunto também, mas assim, que a humanidade vai engordar. Sim. Ela vai piorar. Até pela questão dos alimentos também, né? Os hábitos, né, de Não, vida, você né? quer saber? Ou não é tanto por aí. Sim. Se você perguntar para o seu pai, ele comia banha de porco. Uau. É ou não é? É, Como verdade. eles não usavam nenhuma outra Nem coisa. tinha muito hábito Não, nutricional, né? eles faziam muito mais estragos na saúde Sim. deles do que nós fazemos hoje, no sentido, se você pensar no alimento. Aham. Né? Agora, o que aconteceu é que também a psicologia da humanidade está piorando. Ah, Então, tá. hoje a gente tem aí maus hábitos muito em detrimento, Sim. em decorrência do comportamento psicológico, daquilo Uau. que é da nossa psique, que está mexendo com a gente e a gente desconta muito na comida. A comida é um grande ansiolítico, Uhum. um ansiolítico lícito, um ansiolítico aprovável e que é acessível em qualquer lugar, em qualquer hora. Então, a humanidade está engordando no mundo todo. Não existe nenhum país no mundo que esteja diminuindo o grau de obesidade. Uhum. Nós estamos piorando. Sim. E tem algum mecanismo que consiga frear essa evolução da obesidade? Assim, tem se discutido sobre isso? Ou é um problema que as pessoas olham e falam assim, olha, enxugar gelo, é nadar contra a maré, a gente vai ter que pensar no tratamento, mas Não existe nenhuma cura Aham. estabelecida, existem tratamentos. Você acabou de dizer, existe controle. É uma doença crônica, então ela não tem cura ainda. Sim. É como se você tivesse uma pressão alta, uma diabetes, você precisa estar continuadamente tratando elas. Uhum. Ah, não, cansei de tratar a diabetes que eu tenho, não vou mais tomar meu remédio. Ela vai voltar, ela vai Sim. fazer estrago. É exatamente o que acontece com a obesidade. Ela vai voltar e ela vai fazer estrago. Mesmo você fazendo uma cirurgia bariátrica, que o paciente perde ali 40% do peso, onde a pessoa desviou o intestino em 50%, reduziu o estômago em 80%. Como se consegue engordar? Sim. Então, não é... As pessoas atribuem muito a questão de achar que é só o comer, não é? Sim. É um contexto. A obesidade ela é multifatorial, ela tem tentáculos em várias áreas da nossa vida, inclusive na nossa emocional. O emocional está bem envolvido com a questão de ganhar peso. Sono, hábitos gerais de vida, né? Alimentação, obviamente, falta cada vez mais, nós estamos gastando menos energia. Sim. Eu li um estudo que ele falava o seguinte, ele estava comparando o jovem da década de 80 Uhum. com o jovem da década ali de 2001 a 2010. Essas 20 Sim. anos de diferença de gerações. E no estudo eles mostraram que o jovem da década de 80, ele gastava 400 calorias a mais Uau. gastava 600 calorias a mais que o jovem da década de 2001 a 10. E comia 400 calorias a menos do que o jovem de 2001 a 2010. Quer dizer, se a gente pensar no que ele gastava e no que ele, não o que ele comia, Quanto é matemática básica, mil né? calorias. Uhum. Cara, 1000 calorias é uma dieta maravilhosa. Sim. Se eu comer 1000 calorias a menos do que eu como hoje, eu já estou numa bela de uma dieta. Uau. Então, só por você ter vivido na década de 80, você já tinha uma propensão de estar mais magro do que viver na década... Inclusive, vários vídeos viralizando, Você viu? né, da praia ali no Rio de Janeiro, o pessoal tudo magro, você não vê gente impressionante. com obesidade andando na rua. Não tinha, era E muito nem tinha raro. a prática de academias também, que é desse apelo de muitos exercícios, como a gente tem hoje, né? Não tinha. E nem, talvez porque nem precisasse. Porque as pessoas eram mais ativas. Eu vou te dar um exemplo muito simples e clássico. Você talvez tenha pego aquela fase de a gente subir o vidro do carro com a manivela. Isso. Hoje um botão
E daqui uns dias você vai pedir, o carro Tudo vai ficou subir. mais automático, né? Então você gastou já aqui menos 30 calorias aqui que você deixou só de fazer o esforço. E nós estamos, então, engordando cada vez mais como humanidade, tá? Não é uma questão específica, não. É todo mundo mesmo. E eu percebo que existem vários mitos sobre metabolismo, né? Ali, o fulano tem um metabolismo mais acelerado, o outro não tem, né? Isso é muito comum em família, né? Que um irmão emagrece mais rápido, o outro já engorda mais rápido, né? Quais são os principais mitos que existem aí sobre metabolismo? Que ainda rege essa questão ainda. Um deles é esse que eu acabei de dizer. Achar que a questão é comer pouco. Sim. A questão não é comer pouco. É comer certo. Não é comer pouco, é comer certo. Fecha a boca, você vai ouvir, a própria família de quem está com excesso de peso sofre muito. O maior preconceito com a pessoa que está com excesso de peso vem da própria família. Eles são os mais julgadores, eles são mais cobradores e eles são menos apoiadores. Exceções existem, mas é assim. Então eles falam, lá vai ele tentar de novo, né? Então, o senhor já começa fecha a boca que feedback, você emagrece, né? só fechar a boca. Então fechar a boca é um mito, né? Que não é só isso, não é fechar a boca, é o jeito de comer diferente. A culpa é do estômago, realmente que meu estômago é grande e cabe muito, então eu tenho obesidade porque eu consigo comer muito, meu estômago é muito grande. Achar que são outros problemas. Eu tenho tireoide problemática, então é por isso que eu sou gordo. Ou minha família tem ossos grandes, e por isso eu tenho excesso de peso. Então a gente se justifica e se racionaliza nisso. Mas a questão não é só o que eu como e o quanto eu como. Envolve questões genéticas, envolve questões hormonais, envolve questões metabólicas, envolve até a profissão da pessoa interfere nisso. Sim. É notório que as enfermeiras do turno noturno têm mais peso do que as do turno diurno. Por que isso? Por causa do cortisol. O cara dorme lá, a hora de estar dormindo, ele está acordado. E aí, a hora ele está acordado, ele está dormindo. Isso faz uma bagunça extrema no corpo da pessoa e favorece ela ganhar peso. Então, veja que a profissão do cara interfere nessa questão. É uma profissão, meus principais 4 mulheres. Mulher, eu falo de mulher porque a mais frequente no meu consultório é mulher. As 4 profissões de mulheres mais frequentes no meu consultório é advogada, dentista, enfermeira e professora. Uau. Tem alguma correlação as 4? Olha as profissões que elas exercem. Ou um nível de estresse, ou a inatividade. O dentista passa o dia sentado ali, o que ele faz algum esforço, mas... E o nível de estresse. Então, ou às vezes os dois juntos também, né? Professor e tal. Então, por que isso? Porque é uma questão que está comendo. Essas pessoas não é só a questão que elas estão comendo. E aí tem um outro problema também. Achar que as dietas vão resolver. A dieta é muito boa a curto prazo. A curto prazo, uma dieta vai funcionar. Você quer perder 1, 2 quilos, uma dieta é a melhor coisa do mundo. E aí os nutris, quando eu falo isso nos podcasts, eles ficam bravos comigo, vão até comentar nesse teu corte aí, viu? Eles vão ficar bravos, que não, mas não é. É porque a dieta, ela vai ser boa para fazer ajustes de uma sintonia fina. Para realmente fazer um tratamento com uma perda significativa, sozinho a dieta ou o exercício, isso é o básico. Isso qualquer pessoa que sabe falar, eu quero emagrecer, ela tem que começar por aqui. É a primeira coisa, se organizar na alimentação, mas não vai garantir que ela vai ser magra. E aí elas começam com essa questão. A dieta é o seguinte, Diego, o que acontece muito? Quando eu tento emagrecer, eu nunca estive gordinho. Vamos pensar assim. E você sabe que eu também fui submetido a um procedimento, e eu também... então eu posso falar de gordinho porque Casa de ferreiro, espeto não é de pau, né? Eu sou um gordinho. Inclusive, é uma crítica com meus pais. Mas o doutor também está gordo. Essa é uma pessoa que ela não está entendendo a fisiopatologia da obesidade. Que é uma questão... Ela está associada a uma escolha, né? Ela ainda está achando que é uma questão apenas de força de vontade. Isso. Ela ainda está muito no mundinho dela, achando que é só fechar a boca. Ela é preconceituosa com ela mesma. E ela fala, o doutor ainda está gordo. Mas porque é doença. Então eu posso falar de gordinho porque eu sou gordinho. Quando eu falar gordinho aqui, não se torna uma coisa pejorativa. Mas quando você ficou gordinho um dia da sua vida, você fala, vou fazer uma dieta. Quando você faz uma dieta, o que você acontece? Você vai perder peso. Alguma coisa vai acontecer. Você nunca fez, agora você fez. Você vai perder peso, você vai perder
gordura, você vai perder músculo, você vai perder água. E a gente conseguiu emagrecer. Alguma coisa ali. Estamos felizes, mas eu vou e vacilo, e isso é quase inevitável, nós vamos ganhar peso de volta. E você ganha peso de volta, você ganha o quê? Você ganha músculo, desculpa, você ganha gordura, Sim. você ganha água, mas você não ganha músculo. Essa segunda situação, como diz a Bíblia, o estado dele agora é pior do que anteriormente. Sim, Não tem a voltou parte? pior. Então, agora, o estado dele é pior do que anteriormente. Porque agora ele tem um metabolismo mais baixo, porque ele tem menos músculo, e ele tá gordo como ele era antes, e agora ele vai tentar fazer, não, pô, deu certo a primeira vez, eu vou tentar a dieta de novo. Ele tenta a dieta de novo, o que vai acontecer? Ele vai emagrecer de novo, pode ser que ele consiga emagrecer com mais dificuldade do que a primeira vez, porque agora ele tem menos músculo, e músculo é o que nos garante metabolismo basal, que nos garante ter um metabolismo acelerado. Então, ele tem menos, ele está com o metabolismo mais baixo, ele abaixou. Só que agora, ele vai de novo fazer uma dieta, ele vai emagrecer de novo. O que vai acontecer? Vai perder músculo, vai perder gordura e vai perder água. Quando, daqui a pouco, passa-se um ano, não sei quanto tempo, ele pode ganhar peso de volta. Ele não ganhou músculo de volta. Sim. E agora ele está com menos músculo, gordinho de novo, menos músculo, gordinho de novo, e mantendo um metabolismo cada vez mais baixo. Cada vez que ele se insere numa dieta, ele está abaixando mais a possibilidade dele um dia resolver o problema dele com a dieta. Sim. Porque cada vez mais o metabolismo dele está baixo. E para aumentar o metabolismo, tem poucas coisas. Existem medicamentos, mas eles são medicamentos que mexem com muita coisa. Sim. Anfetamínicos, que vão mexer no humor da pessoa, vão deixar elas aceleradas, nervosas, ansiosas às vezes. Então, é um negócio que tem que ser pensado com muita parcimônia. O melhor jeito de aumentar o metabolismo é ganhando músculo. Aí, meu amigo, não tem novidade. Aí o meu lema entra no jogo, o ferro não mente. Sim. Tem que ir para academia. E não adianta só fazer aeróbico. O aeróbico vai me ajudar aqui, a queimar o que eu consumi hoje. Hoje eu comi legal. Eu vou na academia mais tarde, eu faço um belo no aeróbico, eu equilibrei a conta. Certo. Mas perder peso, eu teria que fazer um aeróbico super estressante. E isso eu não consigo. O melhor jeito é você perder peso a longo prazo. Então, você ganhando músculo, você aumenta o seu metabolismo, você faz um déficit calórico que você vai passar a comer de um jeito melhor, não menos, não dieta. Assim, eu estou restringindo, super restritiva, não, mas comendo corretamente. Eu estou causando esse déficit calórico a longo prazo. A longo prazo eu vou ver resultado, mas nós aguentamos a ansiedade de ver isso? Não fazemos. É isso que eu ia falar, né? Porque a gente vive um mundo onde o médio e longo prazo é quase um pecado. Eu quero agora, entendeu? Aí, onde é que você entra, Jimmy, nessa história? Com meus procedimentos. Procedimentos talvez menos invasivos. Menos invasivos. E claro, que é para um público específico. Mas assim, o que eu faço para esse cara? A situação metabólica dele já está estabelecida, ele já tem pouco músculo, já tentou dieta, já tentou um monte de coisa. Ele vai lá, doutor, me ajuda, porque eu não consigo mais perder peso. É óbvio que você não consegue mais perder peso, porque você já fez dieta 80 vezes. O seu corpo se recusa, ele está imune à tua tentativa. E até a mente dele também, né? A mente e tudo mais. Tá então, o que acontece? Ele está cansado disso, ele falhou várias vezes, ele está bastante desestimulado e ele busca um procedimento. Aí eu vou fazer um procedimento que não é uma cirurgia bariátrica, não tem as nuances que a bariátrica tem, mas também não é medicamentoso. Nós fazemos uma intervenção limpa, no sentido de que eu não vou mudar a estrutura do cara, porque eu não vou cortar nada, não vou fazer nenhuma alteração anatômica nele, importante, e também não vou ficar dando substâncias químicas para ele para conseguir algo. Então, é um tratamento limpo, porque a gente não vai. Aí eu ajudo esse cara a perder 20% do peso dele. Só que eu falo para ele, amigão, agora eu te trouxe uma situação que sozinho talvez jamais você conseguiria. Sim. Agora você está magro, o que você vai fazer? Você vai ficar assim? Você não vai ficar assim. Daqui a pouco, se você não fizer uma alteração de vida, realmente você vai voltar a ganhar peso. Lá para onde eu te peguei. Então, você precisa agora, aliás, durante o tratamento, começar a fazer atividade física. Para quê? Porque enquanto ele perde gordura, ele vai ganhando músculo. Sim. Pode ser que na balança, Diego, o cara volta, doutor, só perdi 12 quilos. Eu queria mais, mas pera... Vamos fazer uma bioimpedância. O que aconteceu? Ele perdeu 20 quilos, mas ganhou... Estou fazendo aqui uma conta. Sim. 20 quilos, mas ele ganhou 8 de massa magra. Então, a balança está dando 12. A balança é um mito
que eu vou dizer, é a Perfeito. maior mentira que existe é a balança. Ah. Ela não te ajuda nisso. A mulher, ela troca de hormônio 2 vezes no mês, cara. Como é que você faz? Uma hora retém líquidos, uma hora solta líquido. Quer se pesar de manhã, quer se pesar de noite, vai dar peso diferente. Então não adianta ficar grudado na balança. Tem que ir para um profissional te ajudar a entender o que está acontecendo no teu corpo. Perfeito. E é interessante que você falou de curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? E o longo prazo, ele é tanto benéfico quanto prejudicial no sentido do tratamento, né? Porque se a pessoa faz um tratamento que vai dar um resultado a curto prazo, mas ela não toma os devidos cuidados, a longo prazo ela vai se prejudicar, né? E serve também para o lado bom, né? Exatamente. Se ela faz um procedimento e ela continua ali se mantendo, lá a longo prazo, né, ela vai ter um ciclo, resultados. Ciclo, eu aprendi recentemente que não é ciclo, né? É círculo, né? Você sabia disso? Sim, É sim. círculo vicioso. É. Um círculo vicioso, ele pode ser positivo ou negativo. Positivo, negativo é o seguinte, eu em algum momento, por algum momento da minha vida, eu entrei na obesidade. Eu ingressei na doença obesidade e eu hoje tenho obesidade. Não sei, grau leve, grau moderado, grau intenso, eu não sei. Você tem obesidade. Aí você está bastante estimulado com isso, você fica depressivo. Sim. Você responde essa depressão comendo mais. Comendo mais, você engorda mais. Te deixa mais depressivo. Você está andando ao contrário. Uau. Aonde eu acredito nos meus procedimentos? A gente intervém nesse caminho. Nesse círculo, a gente tenta quebrar ele. Então, vamos dar uma interrupção aqui, amigo. Vamos fazer uma coisa diferente para interromper esse ciclo. Sim. Quebramos isso. Então, em algum momento, eu consegui, e mudei a história desse cara e ele perdeu peso. No cabo de 6 meses, 1 ano, ele está em outro patamar. Ele começa a perceber todos os benefícios que há muito tempo ele não percebia. Sim. Porque ele se acostumou. Esse é um dos grandes problemas da obesidade, Diego, é que a gente se adapta a ela. A gente compra uma roupa maior, a gente não se incomoda com aquele sudorese excessivo debaixo do braço, das costas. A gente se adequa no avião, fica totalmente apertado naquele avião ali. A gente vai... O ser humano é adequado. A gente vai se adequando. E a gente não lembra mais como era estar mais leve. Eu te digo isso porque recentemente eu fiz um procedimento, perdi 20 quilos. Sim. E eu hoje posso dizer com propriedade que eu nem percebia que eu estava daquele jeito. Uau. Literalmente eu não percebia. E hoje é tão interessante eu poder cruzar as pernas com tranquilidade, eu poder viajar no avião com folga, eu poder, sabe, um monte de coisa que eu estou fazendo hoje que eu fazia muito tempo que eu não entendia que eu não fazia. Até a sua atividade física que você costuma fazer. Mas né, isso faz parte do contexto, mudou bastante. Mas assim, o que eu quero dizer? Que a gente vai se adequando. Então, quando esse cara se percebe 20% menos peso, e ele começa a identificar essas coisas positivas, inclusive a estética, que fala muito a favor também, um guarda-roupa novo, quem não gosta, não é verdade? O maior prazer jogar roupa minha velha. E ele passa a ser elogiado também, né? Que até as então pessoas ele era criticado, aquele que estava criticado, ser... olha ele... E ele começa, então, a fazer um reforço, um retroalimentar positivo, retroalimentar no sentido emocional. Puxa, ele conheceu um novo Diego, o Diego que estava gordinho, agora o Diego tá magrinho. Esse Diego magrinho eu não conhecia, fazia tempo que eu não encontrava com ele. Sim. Olha como ele é legal. Então a tendência dessa pessoa não é mais uma dieta que ele acha que vai falhar. Ele já está numa nova situação que ele começa, puxa, que bacana ser assim. Vai ser muito mais fácil para ele recusar aquele todinho, aquele milkshake, aquele chocolate, agora que ele está nessa situação do que antes. Eu falo, ele gordinho, fala, cara, você não pode beber isso aqui. Sim. Isso vai te fazer mal, vai te engordar. Ele já está daquele jeito, ele não está nem aí. Agora, quando ele emagreceu, e ele vai pensar 3 vezes em fazer essa besteira. Ele pode até fazer, eventualmente, mas ele vai pensar 3 vezes em fazer isso. Então, esse cara, ele acha um caminho. Talvez esse cara agora esteja mentalmente preparado para começar uma atividade, para fazer uma terapia, sabe? Para achar um outro caminho que nunca ele tinha experimentado, porque ele está estimulado por isso. Ele tá estimulado. As mulheres que vão lá na clínica, eu falo, por que você não faz uma academia? Sabe qual é o principal motivo por que elas não fazem uma academia? Chuta. Eu acredito que é talvez comparação. Cheguei isso aqui, é aquele negócio de ficar na academia batendo tem outras pessoas do mas estereótipo não é mais... Porque elas têm que usar um colã. Uau. E elas têm vergonha de si próprias. Porque, teoricamente, quando você vai para academia, as pessoas estão num físico... A maioria das pessoas já estão mais evoluídas. Porque né? é só quem fica lá. Pode... Então, quem rompe com esse paradigma aí, ele consegue vencer. Porque ele vai lá na academia,
tá pouco me lixando que você tá toda aí. Eu tô no meu processo. A Vivendo gente a tenta minha trabalhar jornada, isso na né? cabeça do paciente, ó, você tem que entrar é o teu momento, não é o momento dela. Você não sabe o que que ela fez, como ela era antes. Sim. Se ela fez uma cirurgia bariátrica para estar desse Ou jeito, até uma cirurgia plástica também, né? não Que a gente sabemos. vê aqui, Você tem é muitas... você está resolvendo o seu problema. Ela não tem o seu problema, você vai resolver o seu problema. Deixa ela. É difícil, mas é só o principal E problema. eu tenho uma pergunta para te fazer, que nem estava no script aqui, mas eu acho que é interessante. A minha área é o marketing, né? E desde 2008 aí a gente está com a agência e uma das maiores dores, né? Não vou nem dizer dores, é incômodos. Também não vou dizer incômodo, indignação, acho que essa é a palavra melhor, né? Quando eu estou ali e vejo uma pessoa fazendo uma publicação falando assim, olha, você vai ganhar 1 milhão em uma semana se você fizer esse método, né? E aí eu olho e falo assim, cara, isso é uma falácia, né? Isso é uma mentira, é quase que impossível, né? Sendo que a pessoa traz uma ideia de método e aí é aquela verdade, né, do marketing, né? Dor e promessa. Então, se você tem uma dor e eu toco na sua ferida e eu te prometo algo, a pessoa ela vai comprar, sendo que quando ela for executar, ela vai ver que aquilo ali não é real, né? No emagrecimento, na obesidade, no tratamento da obesidade, eu vejo muito isso também, né? Aquela pessoa que vê qual é a dor. A dor é a pessoa querer emagrecer, né? Poxa, eu tô aqui vivendo um círculo vicioso, como você falou, não vejo resultado, eu preciso disso. E a promessa é o quê? É a agilidade, porque a pessoa quer resolver aquele problema rápido. Sendo que quando ela compra, quando ela é fisgada para aquele gatilho ali, ela vê que aquilo ali não é uma realidade. Como é que você enxerga esse padrão de comunicação online, né? Porque a gente vê muito isso. Às vezes eu fico olhando como profissional de marketing, né? Porque eu sempre defendo a verdade, né? Porque o marketing tem muito essa... o fulano é marqueteiro, fulano tá inventando uma história aqui, mas às vezes eu vejo ali, por exemplo, umas mulheres que fazem umas publicações com aquelas barrigas de tanquinho, que a gente sabe que foi uma lipo HD, porque eu atendo vários cirurgiões plásticos, e eu sei que aquilo ali não é uma barriga de academia, mas a pessoa cria esse gatilho e ainda vende mentorias de emagrecimento e tudo, que a gente sabe que aquilo ali não vai gerar resultado, né? Como combater isso, né? Vocês que estão nessa área, né, do tratamento da obesidade de uma forma mais séria, mais duradoura, como vocês enxergam isso? É uma pergunta polêmica para a gente trazer aqui para o podcast, mas é um desafio, né? Eu já atendi artistas, Diego, que depois vão nas mídias sociais e falam que emagreceram fazendo... pintando algo, não citam, e não é para citar mesmo, isso vai ser sempre exclusivo. Na minha clínica tem essa demanda, eu falo para o pessoal, aqui ninguém tieta ninguém, Sim. Aqui tem esse giro absoluto, a gente tem essa regra pétrea lá, de manter nessa questão. Mas assim, a gente vê na mídia o cara expondo dessa forma. Ok, deixa ele, tá tudo certo, eu sei o que a gente conseguiu. Mas retornando, assim, a mesma sensação que você teve, eu tenho. Indignação. Porque não existe, gente, olha aqui, não existe solução simples para tratamento... solução simples para problema complexo. Não existe. Boa. Não existe ganhar 1 milhão em uma semana. Só se você ganhar uma loteria, mas não existe. Não existe também você conseguir aquele corpo escultural em um curto espaço de tempo, numa mágica. Não existe isso, tá? Na obesidade, especialmente, que é uma doença, não se pode ser leviano dessa forma. Sim. Mas a gente encontra, Diego, na internet, todos os dias cai, porque o nosso assunto... Então, cai para mim, né? O algoritmo joga para nós. Perca até 30% em tantos meses. Onde? O CRM, ele tem uma política de publicidade. Graças a Deus, ele tem essa política de publicidade, é um manual, não sei quantas páginas, nós já li umas 2 vezes para a gente não incorrer em erros. Uma das coisas mais frequentes é a promessa de resultado. Infelizmente, nós médicos somos proibidos de ficar publicando muito antes e depois. Tem uma política de publicação que tem que ser obedecida. Antes e depois é um problema sério para nós. Então, a gente não pode ficar publicando, porque isso... Para o CRM, consta como uma promessa de resultado. Perfeito. E que talvez até o próprio algoritmo do Facebook não permite impulsionamento com
Com antes Não, e ele depois não no liga sentido muito do... para isso, não. Ah. Não, Aqui Diego. a Eu gente- acho até que ele estimula. mas aqui a gente já teve umas campanhas bloqueadas. Bloqueadas. Quando tinha uma promessa ali, que Talvez eles estivesse alegam mais isso. ligada à roupa que a pessoa estava, se ela estava Ah, de biquíni, sim. essas coisas um pouco. Não sei, você é o cara disso aí, não vou te ensinar isso. Mas eles não têm muito, concordo que seja uma coisa proba, um antes e depois autorizado, ok. Mas o cara vai lá e bota, perca até tantos por cento e tal, vem aqui, eu tenho a fórmula mágica para você, isso vai dar certo. Não existe fórmula mágica na obesidade. É trabalho e é esforço mesmo. A gente colocar uma prótese dentro do estômago não é algo simples. Concorda comigo que não é algo natural eu ter um balão dentro do meu estômago? O corpo para se adaptar a isso, Entende que nós estamos fazendo algo de intervencionista para tentar conseguir um objetivo, ou fazer uma alteração da tua estrutura física para que isso aconteça, ou tomar uma droga que vai mexer com várias áreas do seu corpo para ajudar o teu corpo a entender que essa perda de peso ela for liberada. Sim. Então, não existe mágica. E as pessoas vão procurar o chá, que não sei do que, vão procurar... Não, procure um profissional que vai te ser honesto. E lá na clínica, eu já cansei de recusar paciente. Por quê? Perfil. O cara precisa emagrecer, mas ele não está com... Tem uma expectativa diferente também. Expectativa diferente. O cara, ele tá só mirando um antes e depois, ele não entendeu todo o processo. É um cara que vai falhar, e aí ele vai me criticar ou vai achar que o meu tratamento não funciona, quando não é o meu tratamento que não funciona, porque a obesidade é complexa, e ele acaba querendo uma solução simples que eu não consigo oferecer, e aí ele vem com essa expectativa. E quando eu identifico isso, eu faço algumas perguntas-chave na minha anamnese, que eu identifico isso, falo para ele na lata, cara, o seu caso... você não está pronto ainda. Tem que mudar a mente, né? Não está pronto ainda para você resolver isso. Porque o teu corpo vai se rejeitar a perder peso dessa forma como você quer. Não existe, entendeu? Então é indignação, porque a gente vê colegas tratando a dor das pessoas, da obesidade, que é uma dor comum, como algo simples, e aí propõe um tratamento leviano. Falta só ele prometer assim... use o tal, não sei o quê. Se você for um dos 5 primeiros a ligar, ainda vai ganhar o straighter, não sei o quê, que pode ser guardado debaixo da cama. Só falta falar isso, cara, porque a gente encontra isso na internet, assim, e é interessante, né? Porque eu penso que na medicina, né? Até eu fiz uma correlação com a minha área, mas eu também entendo que é diferente no sentido da formação, por exemplo. Um médico, para ele exercer a sua profissão, ele tem que ter um CRM, né? E aí tem um RQE também, né? E por aí vai. Às vezes o profissional de marketing, ele faz um curso ali online, ele começa a divulgar ali. Mas trazendo aqui para a medicina em si, né? Aí a gente tem, eu acredito que um bloco de pessoas, né? E aí eu não vou nem falar só de medicina, eu vou falar de pessoas que trabalham ali nesse nicho, né? Da obesidade. Tem as pessoas que fazem essas promessas ali que não existem, né, que a gente sabe, mas ganham dinheiro porque vão ali fazendo os apelos, usando os gatilhos, às vezes contratam até agências para fazer isso, né? Aí a gente tem os profissionais honestos, sérios, né, aqueles que realmente encaram a obesidade como algo, e esses profissionais com bastante formação, mas muitas vezes não cobram o valor que deveria ser cobrado, porque acha que o médico ali tem que ter a questão da missão, né? Tem que ter aquele aspecto ali, será que se eu cobrar muito eu não vou estar sendo mercenário, né? Então tem muito isso, né? E tem uma outra parcela que são os médicos que eu acho que já viraram a chave, né? Que são aqueles que, poxa, eu estudei, eu dediquei uma boa parte da minha vida para aprender sobre isso, para estudar casos, eu tenho uma vasta experiência, eu invisto muito, tanto na parte do conhecimento quanto na parte estrutural, então nada mais justo do que cobrar um valor digno, né? Como você explicaria essas 3 vertentes, né? O mercenário mesmo, o que não é mercenário, mas acha que vai ser, porque se ele cobrar um pouco mais, ele pode estar nessa faixa, e o que está cobrando um valor justo, que a gente chama de custo-benefício, né? Então, poxa, eu estou cobrando... Qual conselho você daria ali, talvez, porque, na minha visão, quem está aqui na terceira opção está indo bem, porque ele já entendeu o seu valor e ele está... Mas o que está aqui no meio,
ele O mercenário poderia não- estar o indo bem. mercenário O não tem mercenário a jeito. gente nem comunica Não para ele, comunica não porque tem esse jeito. cara é Ele questão não de vai índole. mudar o mindset dele, ele vai Exato, exato. continuar. Esse Então, é o modus pois operandi dele sempre. Isso. Então, qual a dica que você daria, o conselho que você daria para essa pessoa que está aqui, que é um excelente profissional, mas ainda não virou a chave no sentido de entender o valor do seu Essa trabalho? ressignificação é complicada, Diego. Eu não sei em que momento aconteceu isso comigo, e sem qualquer vanglória que eu vou falar. Mas o médico ele não é ensinado na faculdade a cobrar. Ele não é ensinado na faculdade a ganhar dinheiro. Ele não foi. Teoricamente, a gente tem uma crença dentro da gente, muitas vezes, que a gente traz da faculdade, que o médico não pode cobrar pelo que faz. Como se fosse um missionário, né? É uma missão, uma tipo, missão como de vida, assim né? você vai cobrar? Essa pessoa tá com a saúde prejudicada, ela precisa de tratamento e você está cobrando por isso. Uhum. Então, fica sempre aquela sensação estranha, e eu Sim. tive essa sensação por muito tempo, mas, na verdade, isso é uma autodesvalorização. Sim. Porque se eu te contar a minha história de início até fim, você falar, cara, você está cobrando barato? Ah, Pelo que você passou para você chegar onde você chegou, tudo que você fez, toda a tua formação, tua titulação, tudo que você submeteu até hoje, mais de uhum. 25 anos estudando, para depois continuar estudando eternamente, Sim. para você hoje, como é que você vai ser barato? Ah. Mas não é porque não é barato, porque assim, para a gente entregar aquilo que a gente quer entregar de qualidade, tem um custo. Sim. E não é só um custo financeiro. Eu estou respondendo tem uma campanha minha rodando na internet, Sim. onde eu estou falando sobre o balão. Aí eu falo que é um procedimento relativamente simples e rápido. E é 10 minutos do procedimento, Sim. é um procedimento que não tem cortes, é um procedimento simples. Sim. A coisa que os mais comentários, que é o mais frequente, se é tão simples e rápido, por que é tão caro? Aí eu respondi uma moça, né, que ela estava angustiada com isso. E eu falei, olha, há poucos anos atrás, quem não ouviu falar o fulano fez uma safena. Sim. A safena o que é? Uma cirurgia que o cara arranca a veia da perna. Uhum. Então, já tem uma cirurgia na perna. Abre o tórax do cara, serra aqui, Sim. abre para o coração, bota a safena no lugar da coronária e volta a fazer o coração a bater, fecha o tórax, uma cirurgia de 7, 8, 10 horas para se conseguir fazer isso, para o paciente ter uma coronária nova no local ali, Sim. para ele não morrer infartado. Essa cirurgia, hoje, ela é muito mais barata do que um stent. Sim. Um stent, o cara vai pela virilha, um cateterzinho, leva até lá onde está, entra dentro da coronária e dispara aquela molinha que abre a coronária novamente. Meia hora, 40 minutos, um dia no hospital, na safena o cara vai passar umas semanas no hospital. Sim. Então, veja que esse procedimento do stent é 7, 8 vezes mais caro que uma cirurgia barata, sendo ele muito mais simples e muito mais rápido. Sim. As pessoas não entendem que a medicina tem uma tendência de ser menos invasiva. Quanto menos invasiva, menos simples, menos agressiva ela for, melhor, mais benefícios mais benefício para o paciente. Mais benefício e mais caro. Isso. Então, isso aí não tem jeito. Mas nós estamos falando aqui de um procedimento que tem um custo. Está falando do médico se autovalorizar. Tem muito a ver com o intelecto, né? Essa virada de chave demorou para mim por muito tempo. Até quando eu percebi assim, porque eu não tinha como entregar o que eu queria entregar para esse paciente, para esse cliente, sem eu cobrar justo para aquilo, justo para eu ter minha sensação de missão preenchida. Se é para eu fazer um pro bono, eu vou fazer um pro bono. Amigo, eu não vou falar de dinheiro, então eu vou fazer de graça. Eu entendi que essa pessoa quer ajudar e ponto. Sim. Eu não vou ficar fazendo meia caridade. Meia caridade não existe para mim. Ou eu faço a caridade inteira. Sem olhar para trás, e né? Vamos embora, essa pessoa merece essa atenção. Ou eu não vou olhar isso, eu vou cobrar aquilo que acho justo eu cobrar. Aí você fala, mas você está mirando um público high ticket? Não estou mirando esse público, mas é notório que quem supostamente a pessoa, um profissional que é o melhor, não é o mais barato. E ele vai atrair as pessoas que também têm o mesmo nível de mentalidade dele. E supostamente o mais barato não é o melhor. Isso é mentalidade de high ticket mesmo. Quer dizer, se eu quero... Existe coisas boas e baratas, são raras. Sim, é verdade. E quando descobre que ela é muito boa, o cara que é dono dela vai rapidamente aumentar o preço dela. Às vezes ela até é boa, mas por ela ser barata, ela passa a ser vista de uma forma deturpada, né? Exato. E a outra coisa é que o próprio ser humano não valoriza o barato.
Ele não Pois valoriza. exato, é isso. E você sabe, no interior, aqui em São Paulo, graças a Deus não, mas no interior, o carro do médico importa. Porque se o carro do médico for um carro ruim, ele não é bom. Sim, sim. Quando diz isso? Quando tá essa coisa? Mas é assim. Então, a tua imagem importa, a sensação de experiência que o paciente vai ter importa. Mas você não consegue enganar muita gente por muito tempo. Isso. Porque se você promete entregar algo, você tem que entregar algo para ela. Sim. Então, o que vai... Isso é resultado, amigo. Isso não tem jeito. O paciente está se percebendo e ele só vai te indicar se ele perceber isso daí. Agora, mentalmente, isso é importante. Então, essa virada de chave demorou para mim, e mais aconteceu, onde eu percebi que eu tenho o meu valor. E só vou entregar aquilo com valor se eu tiver o meu custo. Então, se existem coisas baratas por aí, você pode adentrar. Mas eu sei o que acontece. Muitas vezes o colega está economizando numa coisa. Muitas vezes ele não está fazendo numa estrutura muito adequada. Sim. Muitas vezes ele está ali deixando de cumprir um serviço. Ou, por exemplo, no balão, passa o balão no paciente, depois o paciente tenta entrar em contato com ele e não consegue. Comigo, eu tenho o meu celular todo o tempo ativo. É uma escolha, né, que você... Se ele não quiser conseguir falar comigo por algum motivo, como num podcast, por exemplo, vai ter a equipe ele tem lá 3 médicos que agora que ele pode acessar sem nenhuma dificuldade. Sim. Ele está com suporte 100%. Te contar uma experiência. Pegaram um vinho, para você ver como o ser humano tem essa mentalidade. Pegaram um vinho e tamparam o rótulo dele e botaram que esse vinho custava $20 e fizeram esse estudo real mesmo. Fizeram o vinho $20, pegaram as pessoas, um grupo de pessoas e falaram, ó, eu vou te servir esse vinho aqui e você me diz o que você achou desse vinho. Aí serviu os vinhos, o pessoal, não, muito bom, gostei, o vinho é bom, tal. Não, tem umas críticas aqui e tal, lá. E eles imediatamente tomar o vinho, eles faziam uma ressonância lá para ver a inundação dopaminérgica na cabeça do cara, para ver se quanto ele ficou empolgado com aquele vinho. Aí pegaram o mesmo grupo, pegaram o mesmo vinho, sem eles saberem, botaram um outro rótulo, agora esse vinho custava $90, não 20, $90. E mesma coisa, o que você achou desse outro vinho aqui? Nossa, esse vinho muito... Mas aparecia o rótulo para eles, né? Nossa, muito melhor esse vinho, olha, muito melhor. Muito melhor esse vinho aqui, mesmo muito produto. Bom. Vai lá fazer a ressonância inundado de dopamina lá. Quer dizer, o que mudou? Mudou a percepção do cara. Mas por quê? A única coisa que alterou nessa história foi o valor. A sensação de valorização de algo tem a ver com o custo. Sim. Eu não vou cobrar mais caro para parecer o melhor. Tem a ver com a entrega, né? Tem a ver com a entrega. Aquilo que eu sei que eu vou entregar. Então, essa é uma grande dificuldade do médico. Conselho que eu dou, rompa com isso. Rompa com isso, você vai inicialmente bater um grande medo, porque o teu consultório vai esvaziar um tempo. Quando você fala assim, cara, eu não vou cobrar só isso aqui, porque eu acho que... E a sensação de... E aí ele começa a fazer um trabalho de baixa qualidade, porque ele tem que entregar, a agenda está cheia, ele não consegue fazer um negócio, dar conta de todo mundo. E aí é o mesmo ciclo vicioso da... Exatamente. Aí ele começa a fazer uma consulta muito rápida, não dá atenção adequada para o paciente... E aí ele fica com aquela sensação de menos-valia, né? Daqui a pouco ele está estressado, cansado, infartado. Sim. Meu, se você cobra X, cobre 5X, você não vai atender 20 pessoas, mas você vai atender 5. Esses 5 vai valer as 20, mas você vai poder dar para esses 5 um atendimento que ele merece. Sim, sim. Então, quando você fizer isso, você vai se assustar, porque você está acostumado numa vibe, num negócio, num ritmo frenético. Um ritmo frenético, não vai ser tão frenético assim, mas e o resultado como final... assim, cara? Só tem 5 pacientes para mim amanhã, como é que eu vou fazer? Então tem a ver com essa coisa. Aguenta que daqui a pouco você vai ter 20 pacientes pagando esse novo valor que você colocou. E o que você vai ter que fazer de novo? Escalonar de novo. Você vai ter que aumentar o teu valor de novo para um novo patamar, porque você de novo está naquele ritmo frenético, mesmo o seu valor ficando 5 vezes mais do que era antes, você vai ter que agora para ir 10 vezes mais do que era antes, e vai acontecer o mesmo processo. Mas isso leva tempo e bate um desespero inicialmente. Sim, então, não é todo mundo tem essa coragem, Diego. E o interessante, eu gosto muito da frase que diz assim, você é pago proporcional aos problemas que você resolve, né? Então, sempre que quando a gente vai para o intangível, né? Porque muitas vezes na medicina tem um tangível, claro, do procedimento, né? E tudo, mas o intangível que é o intelecto, né? Que é todo aquele conhecimento que está ali, vai ser acessado talvez no momento de tensão, que o cara vai acessar um conhecimento que ele tem ali, né?
e tudo. Então, eu penso que é um movimento de mudança de mente, né? De Total. mindset ali antes, Total, né? total. De metanoia, que a gente Metanoia, chama, né? é. De ele entrar dentro de um fluxo. E aí eu vou entrar num outro assunto agora, a gente caminhando aqui para o fim. Você tem a sua fé, você acredita em Deus, a gente já teve várias conversas sobre isso, né? E por muito tempo, eu acredito que agora já diminuiu isso, mas por muito tempo as pessoas consideravam o médico aquela figura mais cética, né? Mais científica ali, que defende a ciência com unhas e dentes, e é óbvio, né? Porque a ciência é o aliado do médico, né? Mais uma vez, a gente conversando, você me falou, olha, quanto mais eu mergulho na ciência, mais eu acredito em Deus, porque seria impossível aquilo ali ser criado. Como você enxerga essa questão da fé, né? Como você atrai isso para a sua profissão e como você consegue ser um médico bem-sucedido? Você já me falou isso, né? Olha, eu atribuo isso a Deus, né? Como é que é feita essa relação? Eu gostaria que você explicasse isso para a gente, sem estar no contexto religioso, né? Que às vezes as pessoas pensam que é um ritual, né? Igual a história do emagrecimento, né? Vou emagrecer a partir do momento que eu fizer essa fórmula. Eu vou aqui ter Deus a partir do momento que eu fizer essa fórmula. Não, a gente sabe que é algo bem mais profundo, né? Como você... eu sempre tive uma relação com Deus, eu sempre criei em Deus, então não é que eu não... Houve um tempo que eu era um ateu e tal, mas na fé que eu tinha e que foi me passada tradicionalmente, eu não via Deus assim tão próximo de mim. Eu achava que Deus era um cara muito ocupado, achava que Deus era um cara que tinha um monte de coisa para fazer, além de que olhar só para mim. Essa distância entre eu e Deus era um pouco grande por uns conceitos que eu tinha daquilo que eu recebi. Mas eu sempre gostei de Deus, eu sempre amei a Deus, eu sempre fui temente a Deus nesse sentido. Quando eu entrei na faculdade, eu fiquei com esse medo mesmo, que você falou aí. Eu fiquei com medo assim, caramba, agora eu vou me adentrar um mundo muito científico e eu acho que talvez minha fé, que já não era essa fé toda que eu tinha, ela vai se esfriar. Deus vai ficar pequeno para mim nessa história. Tinha esse medo, eu não queria perder esse vínculo, né? Então eu tinha esse medo. E quando eu comecei a me adentrar na medicina e estudar profundamente a fisiologia humana, né, a anatomia humana, cada vez mais foi ficando claro para mim o seguinte: não tem como isso aqui ser uma obra de um acaso, não tem como isso aqui ter sido uma explosão que gerou um ser unicelular, que se transformou em tudo isso aqui que nós estamos vendo. Isso aqui foi projetado para ser exatamente desse jeito. Os órgãos, a conexão entre eles, os enzimas, os hormônios, tudo que a gente... é muito específico. É muito. E ao mesmo tempo gigantesco. E todo tempo a medicina está descobrindo algo novo. Como é que eu interpreto isso? Isso é o que Deus deixa a gente saber. Deus deixa a gente descobrir isso daí, né? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma placa na porta da primeira cadeira lá, que acho que era anatomia, e estava escrito assim: bem-vindo à profissão com maior índice de depressão, alcoolismo e suicídio. Uau. Isso é uma novidade para mim. Porque, para mim, o médico era um cara justamente o oposto dessas coisas aí. E eu entendi durante a minha trajetória, né, que, de fato, sem Deus, é isso aí que vai acontecer. Não tem como se lidar com a dor humana, ficar afastado dela muito tempo, sem entrar numa depressão de ver tanto sofrimento. O sofrimento das pessoas constante e perto todo o tempo de você. Né? Você quer ver, começa a assistir algo negativo frequentemente, você vai ver que o teu humor vai diminuir. A depressão é uma coisa comum na medicina. Suicídio é uma coisa comum na medicina. Alcoolismo como um afogar, uma fuga daquilo que é a realidade. Mas eu atribuo que aquela frase estava certa para as pessoas que não se aproximam de Deus. O antídoto sem religiosidade, sem religião, o antídoto de tudo isso, para mim, na medicina, é ter Deus. É saber que eu estou aqui, o que eu sei é muito pouco, ele tem todas as variáveis, ele conhece isso aqui, ele sabe o que ele fez, e que eu não sou dono da vida e da morte. Então, isso é um outro problema, que o médico é ensinado a ser um semideus na faculdade, porque para a gente abrir uma barriga, mexer nos órgãos, fechá-la de novo, tira uma coisa de lá, bota outra... Você está mexendo na criação, dá uma sensação assim de poder, mas isso aí
Enebria a gente com muito ego, com muito... E isso são... E você vai achando que você pode, que você dá conta, que você resolve essa situação. E quando você não resolve? E quando o paciente morre? E as pessoas têm direito de morrer também. Então, como é que funciona esse negócio? Como é que você lida com isso? Se você não tiver Deus. Então, essa transformação, eu diria que a medicina me aproximou de Deus em vez de me afastar. Hoje, o Deus que eu creio, ele não está longe, ele está bem perto. Eu sempre digo essa frase, ele está bem perto, ele sabe exatamente as minhas angústias, ele sabe exatamente quem eu sou, a minha genuinidade, ele sabe a minha legitimidade, então eu não preciso me disfarçar em relação a ele, de um ser humano falho que eu sou. Mas que eu temo, sim, e quando eu digo temer, não é ter medo, temer é respeitá-lo como o grande dono da vida. Isso faz a gente ficar tranquilo quando a gente não consegue salvar uma pessoa, quando a gente aplicou os esforços que a gente tinha, que o conhecimento que a gente tinha e não deu, a gente entender que a vida não é nossa, a vida é dele e ele sabe todas as coisas. Se é possível salvar, ele vai nos conferir essa autoridade, né? Vai nos dar esse discernimento e a gente vai fazer alguma coisa que vai dar certo. Sim, e o início do nosso podcast foi exatamente um testemunho que você contou com o seu pai, que foi um exemplo da manifestação sobrenatural de Deus, porque foi muito específico, né? E por falar nisso, essa é a minha última pergunta. Não sei se eu te respondi aquela. Me respondeu, claro. Essa é uma pergunta que conecta com a outra, né? Em algum momento ali da sua profissão, né? Seja na época de residência, ou talvez num momento ali crucial da sua carreira, né? Ou até agora, talvez ontem, né? Que você ouviu uma voz ali que falou assim, faça assim, e você até falou, poxa, mas isso aqui é muito... Eu assisti recentemente um filme, eu não lembro agora o nome do filme, mas é baseado em fatos reais, de uma criança que se afogou no lago, né? E eles chamaram os resgatadores lá e ele tava gelado, e né? ele escuta uma voz, né? Olha, ande mais vá um pouco para trás, metro para lá. E aí ele encontra e aí depois ele relata que era impossível ele ter tanto tido essa percepção quanto escutar, e ele não acreditava em Deus veementemente, né? Já teve algum momento ali da sua trajetória profissional que você escutou uma voz, né? Ou sentiu, falando assim, olha, faça assim, você... Sério, será? Vou fazer que eu tô... E deu certo, assim, você falou, uau, né? Obrigado, Deus. 2 vezes eu ouvi essa voz, audível. Aí o pessoal vai falar, pois precisa tomar uns remédios esse cara. Mas conheço um pastor que ele fala o seguinte, ele fala aqui assim, como é que você sabe quando é Deus que está falando para você e quando não é Deus que está falando para você? Ele fala que quando vem um pensamento que não tem por que você ter tido aquele pensamento, foi Deus que te falou. Sim. Então é Deus falando, o Espírito Santo te falando, ó, da onde veio esse pensamento aí? Não tem porque eu não estava pensando nisso, eu não estou pensando nisso, não tive essa ideia, isso surgiu, pum, atravessou um insight ali e tal. Esse pastor fala que é Deus, isso aí é Deus falando, o Espírito Santo. Mas assim, eu ouvi 2 vezes a voz audível de Deus. Assim, eu atribuo como voz audível de Deus, né? Porque não tem como não ser. Para mim, não tem como não ser. Posso contar? Claro, deve. Se dá tempo, não sei. O que acontece, né? Eu, antes de começar a trabalhar com a obesidade, eu atendia 4 ou 5 hospitais aqui em São Paulo, de urgência. Então, eles ficavam com o meu telefone, parecia uma urgência lá endoscópica, eles me ligavam, precisava ir lá fazer o procedimento, o exame, para resolver o problema. Às vezes o paciente vomitando sangue, qualquer coisa, eu tinha que ir. Às vezes, quase sempre era uma urgência, né? E era 4 ou 5 hospitais. O motivo pelo qual eu tive acidente em 2010 de moto foi que eu comprei uma moto para poder dar conta de andar essa cidade inteira, que eu tinha São Bernardo, Osasco, um monte de lugar que eu ia para responder essas urgências aí. Então eu ficava zanzando. E nessa correria foi quando um carro me pegou e eu tive um acidente, fiquei 25 dias internado no hospital. E aí eu quando saí do hospital, eu comecei a trabalhar com obesidade, mas continuei com essas urgências. E isso era muito exaustivo, muito cansativo, mas os contratos que eu tinha somado ali pagavam minhas contas, a escola dos meus filhos, meu apartamento, e eu estava satisfeito com aquilo, no sentido de que liquidava minhas contas. Não ia me deixar numa situação financeira avantajada, mas ok, nós estamos em uma vida boa, tá tudo certo. Estou trabalhando, tá tudo certo. E
Em 2012, eu estava num congresso nos Estados Unidos, num congresso da Igreja Batista de Saddleback, Sim. que é o Rick Warren, do Rick Warren, né? Eu estava lá no ministério que eu participava dessa igreja e eu fui lá para o congresso. E eu estava no estacionamento dessa igreja. E a voz não tem nada a ver de estar nessa igreja. Sim, eu quero te adiantar o seguinte, que estavam me ligando insistentemente de um desses hospitais, insistentemente, por um assunto trivial, banal, e eu falei, olha, eu estou fora do país, isso eu resolvo na volta, não tem nenhum problema, fica tranquilo. E a pessoa, aí depois outra pessoa me ligava, depois outra pessoa me ligava. Eu não conseguia prestar atenção no congresso, porque eu tinha que sair da igreja para atender o telefone. Calma, eu já vou, vai resolver isso, né? Sim. E aí, acabou lá o congresso, entrei no carro para ir embora, estou sentado no carro, aí ligou de novo. Eu falei, não pode ser o mesmo assunto. Era o mesmo assunto. Aí passou mais um tempo, falei assim, quando eu desliguei essa ligação, que era, de novo, a última, sei lá, 8 vezes no dia, sei lá quantas vezes, eu ouvi essa voz. Falou assim, larga a mão. Ela falou isso, larga a mão. Uau. Largue mão disso, larga a mão. Aí eu achei que tá ficando louco, né? Eu ouvi uma voz que não, só tava eu no carro, que coisa é isso? E larga a mão. Aí eu falei assim, meu Deus, será que eu tô ficando doido? Né? E aí eu falei assim, bom, se ligar de novo... Eu vou largar a mão mesmo. Eu vou largar a mão. Cara, mas mal acabei de falar, me liga, não é possível. Aí era a mesma, outra pessoa, outra falando o mesmo problema. Aí eu falei, é o seguinte, vocês me ligaram um monte de vezes, hoje eu estou encerrando o contrato, voltando para o Brasil, vou encerrar, denunciar o nosso contrato, encerrar, não quero mais. Não, vocês não estão respeitando tal, papá. Não, doutor, calma, também não é desse jeito. Falei, não, já está tomada a decisão e tudo mais. Voltei e encerrei todos os hospitais, que eram contratos diferentes, encerrei todos os hospitais. Mas bateu aquele medo naquele momento. Como assim, cara, você vai largar o teu negócio que é fixo direitinho ali, que paga todas as tuas contas, para ir para um negócio sazonal, que é o balão, que naquele momento estava crescendo, e ele falou, você vai largar isso? Larguei, Diego, nunca voltei para trás. Nunca faltou nada para mim. Naquela... Nunca... E aí, imagina se você não escuta essa voz, talvez você... Eu estava até hoje no mesmo esquema. Então, assim, foi um passo de fé. A outra situação é que eu, como ainda na área profissional, eu estava fazendo esses procedimentos dentro de um hospital. E a gente era muito subjugado nesse hospital. A gente tinha as regras muito rígidas ali, tudo e era tão difícil lidar com nossos pacientes, porque era tudo amarrado, tudo muito difícil e tal. E eu estava indo de um hospital para o outro, ouvi de novo essa mesma voz, esse mesmo timbre, essa mesma coisa. Falando, parece que Deus tem um timbre só, será? Falando assim, monte a sua clínica. Eu falei, montar clínica? Como assim? Eu tenho um hospital onde os aparelhos não são meus, os funcionários não são meus, as drogas não são minhas, eu só vou lá, coloco meu balão em paz, vou embora, se tem, se não tem. Como é que eu vou criar uma estrutura fixa com funcionário e ter que tirar o alvará e tudo mais? Em São Paulo, aonde eu vou fazer isso, né? O investimento que eu não tenho para fazer isso e tudo mais. E essa voz aí, monte a sua clínica. Aí eu falei, pô, deixa eu investigar isso. Eu liguei para mais de 20 colegas que eu respeitava a opinião, perguntando, o que você acha? Só um de todos que eu liguei falou assim, monte. Todos falaram, não monta. 0,5%. É fria. É fria, porque isso, os convênios, a vigilância sanitária, não sei mais o que, São Paulo é difícil e tudo mais. E só esse colega falou, cara, e ele fazia a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, ele falou, entra aí, que aí é por aí que você vai ter o seu caminho. E eu fiquei incomodado, não tanto pelo colega falou, mas porque aquela voz me falou. Sim. E eu parti para o ataque. E hoje eu tenho uma realidade, uma clínica na Avenida Paulista, você foi lá, né, ali do lado do MASP, 500 metros quadrados, e eu abandonei todos os empregos que eu tinha, inclusive concursos públicos que eu tinha, estadual e tudo mais, para me dedicar exclusivamente ao meu negócio. Então, aquela pergunta que você fez do paradigma, lá, quando é que você fala para o colega, assim, você fala, onde é que a fé entra na tua vida? Entra em tudo. Em tudo. Porque fazer um passo desse daí que podia estar totalmente errado, eu podia me ter dado muito mal. Mas foi justamente por ter obedecido à voz, que eu sei que não fui eu que disse, também não estou louco,
que deu tudo certo. Então, para mim, isso foi duas Eu vozes ao fico dia. imaginando quantas pessoas ouvem essa mesma voz e não dizem sim, não, ou não obedecem, né? Então, Ou vivendo vão tomar uma um vida... remédio para voz. eu vou buscar uma ajuda Pronto, tá normal. médica, né? Amigo, eu tô caminhando aqui para o fim e eu vou fazer aqui colocar aqui um ponto que eu acho interessante, né? A gente está em 2025, né? Aham. Imagina que Deus entrou nessa sala agora, né? Abriu aqui, a gente está no estúdio de podcast, imagina que ele sentou aqui na cabeceira da mesa e você tem a oportunidade de agradecê-lo, né? Você tem a oportunidade de falar assim, Deus, muito obrigado por isso, por isso, por isso. E você tem alguns minutos só, e ele vai sumir depois, sumir fisicamente, porque ele vai continuar. O que você falaria para ele, né, no ano de 2025? Quer fazer eu chorar, né, cara? Ele quer fazer eu chorar. Cara, é isso que você tava... Essa última pergunta que você fez, Diego. Eu já te disse isso uma vez, né? A Santo Agostinho, Sim. que a gente respeita muito a opinião desse cara, ele falou uma vez, né? A fé para quem tem, não precisa explicar. E para quem não tem, não adianta. Então, se Deus entrasse aqui, eu ia agradecer por ele ter me escolhido. Uhum. Por ele ter me escolhido na missão que ele me deu. E ter recebido o favor dele de tão carinhoso em tudo que ele faz comigo. Não é só na vida profissional, a gente falou muito da profissão aqui, mas na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida matrimonial. Deus é extremamente generoso comigo. Eu não me sinto merecedor do favor dele, mas ele, de alguma forma, enxergou em mim. Escapar de um teto, como eu escapei, depois que uma oração, minha mãe ajoelhada na cama, falou, tinha 7 anos e meio, mais ou menos, e não tinha mais o que fazer, eu estava tendo convulsões, em cima de convulsões, não melhorava, tendo um negócio que a gente chama de trismo, meu todo retorcido, meu rosto, e ela falou, Deus, e ela já tinha perdido meu irmão, mais velho que eu, morreu de uma forma muito acidental, queimado, foi bem traumático para eles, e agora o outro filho tendo essa situação, e ela falou, Deus, o Senhor já me tirou um, não me tira outro, mas se for da tua vontade, eu te entrego ele. No outro dia eu comecei a melhorar. No outro dia eu comecei a melhorar e sair dessa, né? Então, Deus me preservou de vários acidentes que eu tive de carro, acidentes de moto, como eu tive isso aí. Toda vez que eu tive uma situação dessa, ele me trouxe para um novo patamar. Então, eu me sinto escolhido de Deus. Eu agradeço por ele ter me escolhido. Eu não sei o que ele tem para mim, aonde ele quer me levar, mas eu escolho por ele ter... Eu agradeceria ele aqui agora, Deus, obrigado por ter me escolhido. E ser beneficiado do seu favor. O favor que ele tem, que não mereceu, eu não mereço. Honestamente, não mereço. Mas ele tem um apreço... Eu me sinto agraciado por Deus. Eu me sinto com um carinho muito especial que ele tem por mim em me dizer vozes, em abrir portas de forma, às vezes, até traumática. Precisa de ter um trauma para poder... Isso é um padrão na minha vida, tá? Sim. Uma hora eu conto outro podcast. É um trauma, mudança, um trauma, mudança, trauma, mudança. E parece que eu sou tão ruim de ser demovido daquela posição que eu preciso de uma coisa chocante para me jogar para um novo patamar. Né? E aí Deus foi... Então eu agradeceria ele ter esse carinho especial por mim. Acho que... E eu te fiz essa reflexão de 2025 porque eu sinto de dizer para você que por mais que você já tenha galgado aí grandes crescimentos, né? Você está num momento da sua vida muito, muito interessante, né? De colheitas, né? Seus filhos crescendo, né? Sua filha vai se formar agora. Na verdade, já está seguindo seus caminhos, né? Seu filho também, conheço, sua família. Mas eu senti de te dizer que você vai entrar no melhor momento da sua vida agora, sabe? Uau. Então, é como se tudo que você colheu trouxesse algo ainda mais forte. Tem essa esperança. E aí eu falei de 2025 porque talvez se a gente for gravar um podcast daqui a 10 anos, a gente vai lembrar desse, né? A gente vai olhar e vai falar assim, uau, realmente... Você disse, né? E aí o podcast talvez dure até mais tempo porque você vai ter muitos testemunhos para contar. Sem dúvida. Mas é isso que eu queria dizer para você. Obrigado, Diego. Assim, eu sinto
se você me perguntar, eu estou na melhor fase da minha vida. Sim. Eu sinto isso. Que Não legal. é algo de boca para fora. É a sensação que eu tenho no momento. 52 anos que eu estou fazendo agora, daqui um mês, Uhum. eu sinto que, assim, é o auge da minha vida. E não estou falando de nenhum tipo de mérito financeiro ou profissional somente, não. Estou falando o todo, né? Ah, Aquela roda que a gente faz dos campos da nossa vida está bem preenchidinha. Há campos melhores que outros, mas se eu morresse hoje, eu diria para você que eu estou satisfeito. sim, você Estou cumpriu sua satisfeito missão. eu estou satisfeito com a vida que eu levei. Uau. Ela teve propósito, ela teve sentido. E eu, assim, sinto essa vibe que você está colocando aí mesmo. Me parece, sem trauma dessa vez, Sim, que, que bom. que eu vou para um outro patamar que eu não sei qual é, estou nos braços dele, na direção dele, mas eu sinto que Deus me convocando para uma nova situação. Eu falei isso para a Ju no início do ano passado, eu falei, Ju, não sei o que está acontecendo, estou sentindo algo diferente. E ela falou também, e a gente está nessa pegada aí de estar nos braços dele, na direção dele, não estamos criando nenhum tipo de expectativa especial, só Legal. indo pelo caminho que ele propõe e tá dando tudo certo. É só agradecer ele mesmo por isso. Que legal. Eu tive a honra de entrevistar um amigo, um profissional brilhante, Dr. Jimmy Scarparo. Você que assistiu esse podcast, que, ao meu ver, foi, assim, de um conteúdo riquíssimo, né? Não só na parte médica, mas espiritual também. A gente falou de milagres, né? Então, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Não se esquece de se inscrever no canal também. Meu amigo Jimmy, Dr. Jimmy Scarparo, Jimmy para os amigos mais próximos, muito obrigado por estar aqui. Pode sempre, tá? Tamo junto. Onde você convidar, eu venho. Não tem problema, não. Obrigado pela oportunidade que você deu. A mídia social, para onde você tem uma grande entrada e influência, é um dos grandes derivadores hoje para a gente, né? Quem não está na mídia digital hoje está fora do mundo. É isso. Né? Não tem jeito, é a nova realidade. Você também gosta de falar que a influência está mudando de mãos. Isso. Eu acredito nisso. E vai mudar de mãos, das mãos daquelas pessoas que você disse que ficam fakeando as coisas, que ficam exagerando. Vai sair da mão dessa galera que consegue agarrar pessoas que estão com dor e estão indo no engodo e vai vir para a mão de pessoas reais. Uau. Vai vir para a mão de pessoas que estão falando olho no olho. O mundo carece de verdade, né? Carece de verdade, né? A gente sabe disso. E então, esse canal, esse teu instrumento é maravilhoso. Você tem que continuar fazendo isso com mais profissionais para enriquecer esse mundo com a verdade. Então, parabéns aí, obrigado por ter me convidado e dado essa chance para a gente estar aqui com você. Bom, até a próxima, né? Até a próxima.